A China é uma ditadura? A mídia chinesa é completamente censurada? Eu passei 10 dias na China, cobrindo pelo site Diário do Centro do Mundo, em 4 cidades. Eu resolvi gravar esse especial aqui para o Meteoro Brasil, nesse programa chamado Meteoro Repórter. Agradecendo aí a possibilidade do Meteoro aqui de realizar esse trabalho. Vamos de vinheta nova desse programa que está só começando. Vamos lá! Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e colaborador aqui do Meteoro Brasil. Agradeço muito pela presença de vocês aqui. Vou falar da viagem que eu fiz para a China e sobre um documento que eu recebi do querido Guilherme Paladino, lá do Brasil 247, um documento a respeito do desenvolvimento da mídia noticiosa da China 2024. É uma série de relatórios aí do setor, com alguns dados. E eu vou trazer também a minha experiência pessoal, tá, gente? Eu postei algumas fotos no Instagram sobre grupos de mídia que eu visitei e eu vou contar um pouquinho para vocês como funciona a mídia na China, como é que funcionam alguns grupos de comunicação que eu tive o privilégio também de visitar, grupos de comunicação que não deixam a desejar diante de grandes redes como a CNN, como canais de tecnologia que a gente acompanha, inclusive no Ocidente, nos Estados Unidos. A China está avançando na questão da inteligência artificial, da cultura da geração Z, estão avançando também na questão dos games. Visitei também Big Tech lá, que foi o caso do Kawaii, que é uma rede de vídeos similar ao TikTok e até essa rede que a gente está acompanhando aqui, que é o YouTube. Mas olha só, essa foi a imagem justamente da minha chegada lá na China, imagens diretamente do avião ali quando eu passei a chegar. Eu postei isso tudo lá na minha timeline do Instagram. E eu quero começar aqui pelo primeiro grupo de mídia que eu visitei por lá. Eu estive na coletiva de imprensa do Centro das Américas, gente, que reúne publicações jornalísticas chinesas impressas, eletrônicas e a TV estatal CCTV, que é gigantesca na China e a maior emissora de todas. Olha só para voltar aqui, eu estava mostrando para vocês essa imagem minha da chegada do avião, e aí em seguida a primeira visita que eu fiz foi justamente lá para a CCTV, onde eles publicam uma revista chamada Beijing Review, e para o público brasileiro, eles publicam uma revista chamada China Hoje. CCTV é gigantesca na China, a gente acompanhou uma coletiva de imprensa com a Liu Yusuan, que é a porta-voz justamente de todas essas revistas, que são financiadas diretamente pelo próprio Estado, falando a respeito dos recursos que a China está desenvolvendo. A reunião foi no centro ali de Pequim, uma região muito verde, uma região ali que realmente a Pequim trocou toda a sua malha rodoviária por carros elétricos. É bem interessante como eles desenvolveram esse tipo de coisa. E ali é a entrada do Centro das Américas. É como se fosse uma mistura de editora de impressos e, ao mesmo tempo, também é uma emissora, também tem acesso a uma emissora estatal. Eles fazem parcerias com veículos ocidentais, inclusive, gente, a revista Economist já teve uma parceria justamente com eles, o que é uma coisa que eu acho bem interessante. E aí, só para vocês acompanharem aqui, foi algo que eu vi por lá. Tinha tradução direta para o português, e foi aí a primeira parada que a gente fez. Todos os veículos foram visitados pelo atual presidente e líder do Partido Comunista, que é o Xi Jinping, e a gente acompanhou as peculiaridades desse grupo. A questão da iniciativa privada e do que é público, gente, essas coisas se fundem. As concessões de radiodifusão, rádio, televisão, que a gente utiliza, que o pessoal acompanha por lá, é tudo do Estado. As empresas de internet, as startups, elas são privadas, mas todas as empresas são monitoradas pelo Partido Comunista Chinês, que inclusive opera bastante através do Ministério das Relações Exteriores, que nós acompanhamos lá também diretamente em Pequim. Aqui é a foto justamente ali do cerimonial do Ministério. Aí tem uma selfiezinha que eu tirei lá para mostrar para vocês que a gente estava presente. A gente foi acompanhado ali de diplomatas,
de pessoas que realmente estavam representando ali o Estado chinês para darem todos os esclarecimentos para a gente a respeito dessas informações. Eu publiquei lá pelo DCM, eu fiz cerca de 10 lives diretamente da China e publiquei um total aí de 3 matérias em profundidade, escrevendo diretamente do local. Eu escrevi de Pequim, escrevi de Chengdu e escrevi de Wuhan. Aliás, as 4 cidades que eu estive presente lá foi justamente Beijing, que é a capital, Pequim, né? Eu fui para Wuhan, que foi o ponto zero da pandemia do novo coronavírus, que fica na província de Hubei. Eu fui indo para oeste, gente, é o caminho ali basicamente do Tibete. Depois eu fui para Chengdu, que fica na província de Sichuan, que é a cidade dos pandas, e inclusive tem muitos museus lá da época lendária dos 3 reinos da China. E fui para Mianyang, que também ficam em Sichuan, que tem uma das torres heróicas ali da China. Eu ainda pretendo gravar outros programas a respeito disso, porque em 10 dias a gente é soterrado com muita informação na China, mas a gente acompanhou muita coisa interessante durante a minha visita por lá, gente. Eu também vi a CNN chinesa, que é a CGTN, é uma emissora gigantesca, que parece aqueles prédios que você vê ali na Faria Lima. É muito alto, prédios com curvas, elevadores, estúdios de ponta, e a CGTN disparado foi a estrutura que mais me chamou a atenção. Era um dia que estava quente pra caramba, eu conheci os estúdios deles. Esse aqui é um dos estúdios de telejornal que eles têm. E esse painel aqui que tá, ó, essa é a redação da CGTN. Esse painel, ele tem uma estrutura toda desenvolvida em inteligência artificial, porque a CGTN, assim como a CNN, primeiro, é uma emissora pública, tá, gente? Mas ela tem uma estrutura, ela funciona basicamente como uma emissora que a gente vê privada, não é... Ela tem o modelo da EBC, que a gente tem aqui no Brasil, mas ela busca uma competitividade grande, inclusive para levar a mensagem da China e dos países fora ali do eixo também dos Estados Unidos para todo mundo. Eles têm uma retransmissão grande na Índia, tem uma retransmissão grande na Rússia e também no continente africano. Ali no fundo, eu sei que tá pequenininho para vocês assistirem, tem um conjunto de televisões ali, bem no esquema da Bloomberg, da CNN, mas eles têm software que eles desenvolveram, e foi isso que os jornalistas que trabalham lá nos explicaram, em que a inteligência artificial mapeia todas as notícias que são produzidas pelo hard news de televisão, e eles automaticamente, através de algoritmo de inteligência artificial, eles já encaminham para as subsidiárias da CGTN para elas cobrirem um assunto com a prioridade que o assunto merece. Por exemplo, a questão de um incêndio no local, calamidades naturais, algum evento público de grande repercussão. Eles têm um sistema todo automatizado que facilita o trabalho dos repórteres. Eles têm também, isso aqui é o logo da CGTN, é uma das pilastras que tinha ali no corredor da redação. Eles têm também, gente, um laboratório de experimentação, um laboratório de novas tecnologias, em que eles desenvolvem jogos, desenvolvem câmeras corpóreas, desenvolvem também aplicativos para celular, tanto para divulgar a própria emissora, quanto para facilitar o trabalho dos jornalistas. Essa viseira, por exemplo, que está nesse manequim, que eu estava tirando foto, é um sistema tipo Google Glass, só que eles aperfeiçoaram bastante esse sistema e baratearam também, para o jornalista fazer, o fotojornalista ou o videojornalista fazer a filmagem enquanto ele escreve o texto do celular. Ou seja, você consegue fazer basicamente uma reportagem em primeira pessoa, acompanhando esse tipo de material. É muito interessante. Gente, tá gostando desse conteúdo? Não esquece de dar o seu like, de compartilhar nas redes sociais. Tô trazendo aí informações para vocês inéditas da minha viagem para a China, e que eu fiz pelo Diário do Centro do Mundo, um trabalho que eu me orgulho muito aí na minha carreira, acompanhando tudo por lá. E é uma coisa bem interessante, né, gente? Com esse equipamento, você não tem a necessidade de levar um câmera na rua, você consegue fazer basicamente, pelo menos as imagens ali em primeira pessoa. É relativamente simples, é relativamente prático, você consegue justamente não ter problema
para fazer esse tipo de filmagem. No caso de uma correria também você pode realmente fazer isso. Ele poupa muito trabalho, né, gente? É uma coisa que é bem interessante. Vamos seguindo aqui, olha só, outra emissora que eu também visitei, que é bastante tecnológica, a OpenHubei, que fica ali em Wuhan. Eles desenvolvem aplicações em realidade aumentada, por exemplo, esse astronauta que é fabricado totalmente digitalmente, utilizando engines como Unreal e engines de videogame. Você tem jornalismo de videogame na China, que é uma coisa muito interessante. São as novas tecnologias, de fato, fazendo toda a diferença. Só para dar um exemplo aqui, eu vou voltar para a OpenHubei, mas só para dar um exemplo das câmeras corporais, eu experimentei as câmeras corporais ali da CGTN, então vocês podem ver o trabalho do repórter é feito com uma câmera no rosto e o celular justamente para você fazer esse tipo de trabalho. Mas voltando para a OpenHubei, eles trazem para vocês as engines de videogame, eles trazem também uma redação toda muito bem integrada, esse RIC aqui, que é o Hubei Center, ali a sala de telejornais, o pessoal permitiu que a gente sentasse por lá, que a gente acompanhasse também como é a rotina dos apresentadores muito jovens. Não é, por incrível que pareça, esse não é o grupo de comunicação mais jovem, tá, gente? Ainda é um grupo bem tradicional, mas interessante como tem apresentadores já consagrados com 25 anos, com 20 e poucos anos, você já tem ali o pessoal fazendo carreira e efetivamente chamando a atenção de todo mundo que está acompanhando ali, meus caros, minhas caras. Deixa eu trazer aí mais algumas questões aí para vocês, justamente para a gente não perder nenhuma das informações. Então, retomando, né, a gente estamos falando aqui da OpenHubei. Aqui são as redes sociais, e aí você vê como as redes sociais são diferentes por lá. Claro, tem Instagram, tem Facebook, porque eles estavam recebendo uma comitiva de jornalistas internacionais, mas um foco muito grande no TikTok e no Kuai, que são as redes de vídeo que realmente bombam lá. E uma coisa inusitada da OpenHubei, eles são tão workaholics por lá, que os jornalistas têm uma cama para dormir junto com a mesa da redação. China, gente. Realidade da China é desse jeito. O pessoal tem tecnologia de ponta e sim, eventualmente o pessoal dorme até no trabalho. Outra empresa de comunicação que eu visitei lá e gostei muito foi a SIC, a mídia regional de Sichuan, responsável pelo Panda Guide. Para quem não sabe, Sichuan é a província dos pandas, ursos que só existem na China, que eram dados de presente pelo líder Mao Zedong para líderes internacionais, ali como um sinal de amizade. São animais, inclusive, que estão em preservação, e eles são aí a atração, é uma mídia tipicamente turística e muito voltada para a geração Z. A galera do Panda Guide, do SIC, eles fazem também transmissões com streamers gamers. Estavam todos promovendo o Black Myth Wukong, que estava na lista de melhores do ano de 2024. Inclusive foi lançado enquanto eu estava lá, corria a boataria que o governo chinês estaria dando um incentivo para as pessoas jogarem esse game, porque ele se tornou um sucesso estrondoso no Steam, o jogo do macaco que conquista o Oeste, que inspirou muitos clássicos como Dragon Ball, muita coisa que a gente acompanha por aqui. Essa é a SIC ali por dentro. A gente trouxe aí a mídia mais jovem. E outra mídia que não é bem mídia que eu visitei, mas na verdade uma Big Tech, eu visitei a sede do Kuai, que o pessoal fala. O Kuai é a rede de vídeos, uma concorrente aí do TikTok, que é da ByteDance. TikTok aí que chegou a ser censurado nos Estados Unidos. São empresas que estão crescendo muito. Eles têm um time próprio de influenciadores em que eles testam todas as métricas do aplicativo. Esses influenciadores, eles têm estúdios. O Kuai, ele incentiva que os influenciadores façam vendas de produtos. Então eu podia vender ali um dragãozinho vermelho e faturar alguns yuans para fazer ali o financiamento do meu canal de vídeos. Eles têm um sistema bem Google dentro da empresa, com o Kuai Shop, em que as pessoas podem comprar pelúcias fofinhas, podem comprar vários personagens que são desenvolvidos aí para o marketing e para a divulgação do Kuai.
estive presente lá com esses bichinhos todos bonitinhos ali no Kwai Shop. Foi uma visita bem importante, em que eu pude perguntar, inclusive, para essas Big Techs, se eles estavam, de fato, fiscalizando muitos dos absurdos que acontecem com menores de idade nas redes sociais. Eu cheguei a fazer uma matéria lá no DCM sobre a questão de abuso de menores no TikTok. Perguntei para o Kwai se eles tinham protocolos para isso. Eles explicaram também a campanha que eles fizeram para o Carnaval no Brasil, justamente envolvendo influenciadores como Ivete Sangalo e muita gente importante ali que a gente estava acompanhando. Foi uma comitiva de jornalistas grandes, gente. A gente foi justamente com a ajuda da Embaixada da China, com a representação do Partido dos Trabalhadores também na figura da presidenta Gleisi Hoffmann. Então foi uma visita assim que eu aprendi muito, que eu vi muita coisa e que foi bem interessante. Vou trazer para vocês aqui, a visita foi tão legal que eu participei de um programa da CGTN espanhola, falando um pouquinho a respeito do meu trabalho no Diário do Centro do Mundo. Vamos ver juntos aqui esse mini doc? Vamos lá. Un tour en la sede del Grupo de Medios de China en Beijing. Más de 20 periodistas brasileños llegaron al edificio donde trabaja el equipo de CGTN, en donde los colegas brasileños pudieron conocer el estudio de noticias de CGTN A gente conheceu mesmo lá o estúdio de notícias, tá, gente? español, así como algunas tecnologías pioneras que se usan en la producción de contenido y la forma de presentación de los canales de CGTN. Estuve experimentando allí con gafas de cámara, realidad virtual, para una cultura interactiva. La inteligencia artificial, los juegos, es bastante interesante. La estructura que tiene CGTN a nivel internacional también es muy relevante para los medios de comunicación en Brasil. Una asociación con los medios de comunicación chinos es importante. Una vez estar aquí y ver cómo es la verdadera China. Ó, essa redação foi a que eu falei para vocês que eu estive lá. É a redação que você tem os telões ali, com todas as notícias do mundo inteiro, e vocês têm aplicações em realidade virtual, otimizando o trabalho dos jornalistas. É isso que deveria ser feito aqui no Ocidente, gente. Não todo mundo ficar submetendo as coisas a ChatGPT. A gente tem que usar a IA para otimizar o trabalho dos jornalistas, para a gente não ficar só olhando o trabalho da concorrência, para a gente ir verificar as informações em primeira mão. Achei muito legal que meu colega aí, o Pedro Teixeira, também deu uma entrevista aí para mídia chinesa. Foi bem interessante isso. Es totalmente diferente de uno está escuchando ahí. Essa é uma questão importante que, inclusive... Este es un tema importante que incluso ha sido destacado por las personas con las que hemos hablado en estos días sobre intensificar el trabajo de comunicación para que la gente entienda cómo funciona todo en China. Mi madre también es periodista, estuvo aquí en China hace más de 20 años. Crecí con ella contándome sobre cosas de China, sobre temas culturales, temas económicos, el desarrollo que ya se estaba acelerando allí en ese momento. Y estoy muy impresionado con la ciudad, con el desarrollo, con el cuidado de la limpieza. Isso aqui é bem impressionante na China, tá? Isso aqui são visões aéreas das grandes capitais, o investimento deles em economia verde, o investimento deles para tornar as grandes metrópoles respiráveis. A China tem um trânsito pior do que o Brasil, tá, gente? Pior do que São Paulo. Só que os carros é incentivado o consumo de carros elétricos. É incentivado que o ar seja purificado, porque a China enfrentou muitos problemas com a poluição. Las regiones son todas boscosas, muchos árboles. Por supuesto, además de todo lo que ya llama la atención el desarrollo económico aquí en China. China y Brasil están lejos Nosso amigo Felipe Duran, pero para Felipe Durante, vivir 5 que é años en influenciador China le ha sobre dado la China, oportunidad trabalha de diretamente ver de lá. y conocer de cerca la realidad del país y también la transmite a través de sus videos en las redes sociales. Estas son algunas publicaciones. Esse é o grande Felipe Durante. E aí, mais cedo ali, vocês me viram falando um pouquinho, eu estava experimentando justamente ali La essas inteligencia aplicações que a gente vê aí utilizando a tecnologia, gente. Foi bem interessante aí as câmeras corporais que eu pude mostrar para vocês. Uma coisa interessante, gente, só para dar essas informações, a gente recebeu, como eu falei para vocês no começo do nosso programa, um relatório do governo chinês, aqui alguns números interessantes, e é importante a gente frisar nesse programa, né? O lucro da indústria de mídia chinesa, ele cresceu
8,3%, tá, gente? Ele cresceu para 3,15 trilhões de yuanes. Qual que é o valor da moeda yuan, tá, gente? O yuan, ele é um pouquinho mais desvalorizado do que o real, mas é um crescimento, revela muito que essa mídia é muito poderosa, tá? Um relatório detalhado de 64 páginas, que traz aí o desenvolvimento da mídia noticiosa da China, traz aí o rendimento de 3,15 bilhões, que são mais aí que são mais de 500 milhões de dólares, e é uma mídia que atinge aí pelo menos 1 bilhão de pessoas. A China, gente, do ponto de vista da tecnologia, da mídia, ela tem quase a internet universalizada. Esse é, inclusive, um dos desafios que o governo chinês tem, é conectar cada vez mais as áreas rurais, que é um problema que a gente tem aqui no Brasil, mas no Brasil a gente ainda tem um problema da própria infraestrutura das grandes cidades, né? A gente não tem uma estrutura boa, a gente não poderia dizer que a gente tem uma estrutura boa, digamos assim, só nas grandes capitais. A gente tem problemas aí em outras cidades. A China também atingiu aí, tem um número de 7,42 milhões entre dezembro de 2023 e junho de 2024, um total de 78% de penetração nacional da internet. Então, dando aí o percentual, a China está com 78% do país conectado. Nos últimos anos, a IA generativa tem impulsionado uma mudança no paradigma da produção de conteúdos noticiosos e atualizando interativamente as formas empresariais de jornalismo e comunicação. A indústria de meios de comunicação da China entrou em uma fase de aprofundamento da integração com as tecnologias digitais inteligentes e tornou-se cada vez mais orientada por dados. Isso é uma coisa relevantíssima de ser dita. Dados são fundamentais para o governo chinês. O governo chinês não acredita em achismos, não acredita só em deduções. Inclusive, uma coisa que eu perguntei para uma pessoa do Partido Comunista em uma das reuniões fechadas que eu pude participar, e uma das perguntas que eu fiz foi o seguinte: eu me surpreendi pela quantidade de mulheres em posições de comando nos grupos chineses. Então, e essa pessoa me esclareceu que isso é uma política nacional de equidade de gênero. É uma coisa bem interessante isso, gente. Existe equidade de gênero, informação dada por mim pelo querido amigo aí, o Guilherme Paladino, que justamente traz aí o avanço da mídia chinesa, e uma informação que eu colhi lá é que as mulheres têm uma chance muito grande de inclusão nesses espaços. O relatório que foi entregue aqui para a gente, o que eu trago para vocês é esse relatório aqui, só para vocês verem que é muito interessante. Vocês têm aqui, ó, desenvolvimento das mídias de notícias na China, relatório do ano passado, do All China Journalists Association, a associação deles local. É um relatório aí de 61 páginas, que a gente acompanha aí com o avanço da inteligência artificial. A nova dinâmica, por exemplo, envolvendo também jornais, inclusive eles ainda apostam sim na mídia impressa. É uma coisa que é interessante, né? Aqui no Ocidente a gente meio que diz assim, não, ou é impresso ou é digital. Não, a China, país comunista, país com uma economia bem mais planejada, ele entende que o papel também tem o seu espaço. Claro, sem dúvida nenhuma, digitalizando toda a sua comunicação. Ela chegou num recorde em 2023 de 26 bilhões de unidades impressas e 69 bilhões de páginas impressas também. Um total aí de assinaturas que são equivalentes a 35 bilhões de yuanes, que é a moeda chinesa. Em 2023, tem um total aí de 2.168 jornais publicadas em todo o país, em 2.405 títulos distintos de jornais. Jornais que abordam economia, indústria, agricultura, cuidados médicos, broadcasting e as próprias artes. Eles têm um interesse muito grande por política, viu, gente? Eu perguntei lá no Centro das Américas,
que foi esse lugar que eu fui aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês de novo. Esse lugar que eu fui aqui, eu perguntei para eles assim, o que vocês se interessam pela política brasileira? A porta-voz do Centro das Américas, que era a senhora Liu, que estava sentada ali na mesa, ela falou, eu me interesso por tudo. Se vocês quiserem falar sobre o Lula, eu me interesso. Se vocês quiserem falar sobre o avanço da extrema-direita e de tendências anti-China, eu me interesso. Eles são curiosos, eles não pensam só na questão monetária. Tem um investimento forte do Estado, porque o Estado tem que se fazer presente, mas há uma preocupação de compreender o mundo, a maior economia do mundo, porque a China nada mais é hoje do que isso. Oficialmente, os Estados Unidos ainda é considerada a maior economia do mundo, mas a China caminha para consolidar todo o seu poderio. A gente tem a maior economia do mundo preocupada com todos os seus possíveis parceiros comerciais, com todas as pessoas que competem também com ela do ponto de vista geopolítico. Esse é o comportamento de uma potência como é a potência chinesa. Vamos voltar aqui mais um pouquinho para o relatório, a gente consegue ver aqui, olha só, que interessante. De jornais, tem 490 jornais ligados ao partido político, e o partido político lá é o Partido Comunista. Tem 585 jornais especializados, 318 jornais regionais, e a gente tem aqui também, olha só, 112 jornais específicos para leitores, 71 de lifestyle, e a gente vê aí muita coisa interessante. Tem também publicações na China em outras línguas, não só o mandarim, tem publicações em inglês, russo, japonês e coreano. É um privilégio trazer para vocês aqui no Meteoro essa informação, tá, gente? Porque a gente tá explicando para vocês como de fato funciona a mídia chinesa. O infográfico ficou muito pequenininho ali naquela parte, mas é isso aqui que eu estava apontando, os diferentes estilos de jornais que a gente tem presente ali na China. Uma coisa interessante também, eles têm jornais locais como o People's Daily e o China Daily, que agora tem aplicativos e conexões com as redes sociais. E é claro, as redes sociais prioritárias são as redes sociais chinesas, sem dúvida nenhuma. A gente consegue ver nesse documento oficial aqui, ó, eles estão conectados em plataformas como Weibo, WeChat, Douyin, Facebook, X e Instagram. Vocês veem que as redes da Meta vêm só depois, tá? E aí é uma base aí de 470 milhões de pessoas. O aplicativo do China Daily em si já teve mais de 42 milhões de downloads, tornando-se o primeiro aplicativo em língua inglesa para a China a superar 10 milhões de downloads. China Daily opera sobre 120 social media, contas de social media, incluindo uma primária no Facebook, com mais de 110 milhões de seguidores. Então, recapitulando o que eu já falei aqui nesse vídeo, tá, gente? Começamos o vídeo tratando da minha experiência pessoal. Eu visitei 4 cidades na China: Pequim, Wuhan, eu fui também para Chengdu e fui para Mianyang. Essas duas últimas cidades são da província de Sichuan, a província dos pandas. Eu falei para vocês que eu visitei também os grupos de comunicação. Visitei o Centro das Américas, que trata tanto de publicações impressas, como a gente trouxe aqui para vocês, quanto também de publicações televisivas, como a TV estatal CCTV. Também visitei a CGTN, que é praticamente a CNN da China, e também é uma emissora estatal, com seu prédio espelhado. A gente podia ver ali Pequim toda imperiosa, e a sua comunicação, que traz inteligência artificial, real time, traz também games, traz também aplicações para justamente disseminar melhor as suas informações. Também visitei a Open Hubei em Wuhan, que tem planos, inclusive, para receber também jornalistas do exterior e que tem uma redação toda equipada até para as pessoas ficarem ali na redação. E eu também visitei a SIC, que é o grupo de comunicação do Panda Guide, voltado para a geração Z, que é gamer e que acompanha. E também visitei uma Big Tech, que é o Kuai, que é a rede social chinesa. Inclusive, muito curioso, muitos serviços robotizados lá dentro. O faxineiro do Kuai
era um robô que eu pude acompanhar e foi bem interessante como isso aconteceu. Eu tô achando que eu vou ter que gravar mais vídeos aí sobre a minha viagem da China, porque tem outros assuntos a tratar. Mas esse documento aqui, gente, traz aí também as instituições de rádio e broadcasting que a gente está vendo aí, tanto a nível aí de condado, província e também centrais aí de rádio e televisão, as frequências aí de TV. E aí os programas de rádio e televisão continuam a aflorar, né? Em 2023 houve também 152 novelas, doramas online, 329 filmes, 507 desenhos, além de 557 dramas curtos, 345 desenhos animados e 432 documentários produzidos por estações até em nível provincial aí, de uma região maior. Isso é muito interessante, tá, gente? Uma coisa interessante que eu vi lá dentro também nas reuniões fechadas. As novelas brasileiras, novelas clássicas da Globo também fazem sucesso na China. Escravizaura já foi transmitido nas redes chinesas. Eles querem conhecer também as culturas de outros lugares do mundo. E a China é um ecossistema de bilhão, gente. De bilhão de pessoas que acompanham tudo o que está acontecendo. É bem interessante aí a audiência, a expansão e como isso tudo é bem tratado. E também, gente, como é a propaganda até do governo chinês, tá? É uma coisa interessante que também está presente nesse relatório. As agências de notícias que continuam a promover aí a cobertura midiática de expressão em teorias aí que são relevantes para a China, inclusive aí trazendo a história da liderança de Xi Jinping. Xi Jinping, que foi muito comparado lá, gente, a dois grandes líderes na história chinesa. Ao Mao Zedong, que foi o líder comunista que fez a Revolução Cultural, que fez a Revolução Comunista, que liderou o partido nos seus anos aí de fome e de Guerra Fria, e o Deng Xiaoping, que é a liderança chinesa que, após a morte de Mao Zedong, abre a economia para o exterior. O Xi Jinping ele emerge como presidente da China, que consegue fazer o melhor equilíbrio, tanto de ser um líder carismático, um líder que realmente leva a China a um outro nível, ao mesmo tempo que está aberto para novas parcerias, investindo inclusive no setor de tecnologia, na tecnologia 5G. A China está passando também por uma mudança aí do próprio sinal aí de 5G. É bem interessante como isso está se desenvolvendo para as pessoas terem acesso a toda essa questão. A força de trabalho, uma coisa interessante de dizer aqui nesse relatório que eu trago para vocês, embora a China tenha muitas inclusões aí de inteligência artificial, a indústria chinesa não subestimou a importância global do crescimento e do aprofundamento da capacidade do trabalho humano, da pessoa que tem pele ali. Em seus dados sobre o crescimento em 2023, a indústria editorial de jornais contratou uma força de trabalho, gente, e é muito importante dizer isso, tá? Num contexto em que a gente tem demissões em massa nas redações, demissão em massa mesmo, tá? Tem jornais acabando no Ocidente. Nós tivemos demissões até, a gente tá falando de tecnologia, no mercado de games. Pelo menos 24 mil profissionais, principalmente no Ocidente, foram desligados entre os anos de 2023 e 2024. E nós temos aqui no relatório do governo chinês a contratação pro lado editorial de 184 mil pessoas, registrando um ligeiro aumento pelo terceiro ano consecutivo. China cresceu na pandemia, cresceu em 2021, cresceu em 2022, uma média de 78,9 pessoas por jornal. É um aumento homólogo de 2,3%, enquanto a internet chinesa tem mais de 1 bilhão de pessoas frequentando. É uma internet bilionária, é uma mídia impressa que continua com investimentos. O que a China pensa, gente? Em ecossistema. Um sistema
que adota outro, que adota outro, que adota outro, e junto é um pensamento, sobretudo, nacional. A China migrou de uma economia fechada e comunista para uma economia global que preserva a sua tradição do centralismo no Partido Comunista, no centralismo do planejamento do crescimento populacional. A população, por exemplo, não vota em cargos majoritários. A gente tem o caso aí do Donald Trump, de extrema-direita, voltando ao poder nos Estados Unidos. Eles não votam para presidente, mas eles votam em toda a burocracia chinesa que define as políticas públicas. A China vota no que interessa. A China fundamenta um clima de negócios. Eu vi lá, gente, aqui nesse vídeo eu estou tratando mais sobre mídia, mas eu visitei fábricas também de produção de telas para celular, eu visitei fábricas de automação, fábricas de laser. As telas de celular produzem para Samsung, produzem para Apple, produzem para toda a cadeia de celulares da Ásia, inclusive de pessoas que eles tiveram, inclusive, uma relação aí histórica de mais conflito, por exemplo, Japão, Coreia do Sul. A China tem muitas relações comerciais interessantíssimas, mas eles também produzem para toda a poderosa Apple. Para toda a poderosa Apple dos Estados Unidos, que produz aí provavelmente o maior celular do Ocidente. A China tem uma penetração nesse aspecto. Então, gente, foi uma viagem que mudou a minha vida. Desculpa aí o tom, às vezes, meio diário aí, mas a gente tá trazendo também algumas impressões pessoais, e é esse o trabalho do repórter, tá, gente? O repórter tem que ir no local e ele tem que explicar para vocês as coisas como elas são. Não é só uma pesquisa de internet, não é só uma pesquisa fria. Eu estive lá, não morei lá ainda, mas foram 10 dias intensos em que a gente tinha agendas lá de quatro agendas diferentes no dia: agenda turística, agenda política, encontro com representações diplomáticas locais, representações diplomáticas nacionais. Era uma agenda tão puxada que eu terminava os dias ali basicamente todo moído. E aí eu não sabia nem como organizar toda a informação que eu tinha recebido ali, porque é um outro mundo. Viajar para a China é como o Meteoro faz aí, ele joga o meteoro na tela, a gente vai para um outro planeta, é meio ir para um outro planeta, gente, é visitar uma galáxia diferente. E é também ter esperança, né, gente? É um país que está olhando para as questões climáticas de uma maneira estrutural, é um país que sabe se comunicar e sabe proteger as suas comunicações desenvolvendo as suas próprias big techs. A China é muito diferente do Brasil, mas acho que o Brasil tem lições muito interessantes para olhar sobre o caso chinês. E é por isso que eu estou gravando esse programa. Se você gostou, eu peço muito que você dê o seu like, dê o seu comentário, criticando, colocando todas as informações, que eu vou ficar bem feliz de ler alguns feedbacks de vocês. Se esse vídeo for bem, a gente grava aí mais informações bacanas, porque tem muito arquivo aqui, tem muito vídeo, dá pra gente falar da cultura, dá pra gente aprofundar na questão tecnológica em cima das empresas também que foram visitadas. Enfim, tem muita coisa bacana. Muitos dos materiais também estão lá no Diário do Centro do Mundo, mas trago algumas coisas inéditas aqui para vocês ficarem por dentro de tudo. Gente, é isso. Esse é mais um Meteoro Repórter. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, a generosidade por vocês serem essas pessoas lindas e maravilhosas. E a gente vai continuar aí tratando de todos esses assuntos da maneira como deve ser, gente. Tratando aí com informação, tratando com o cuidado, com o carinho que vocês só veem aqui no Meteoro. Agradeço mesmo, gente, a Sofia e a toda a equipe aqui que permite que eu traga esses assuntos para vocês, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos, por vocês existirem e por vocês serem essas pessoas formidáveis. Vida longa e próspera, gente! Até mais! Tchau, tchau! E é muito chique que agora a gente tem até uma vinheta de encerramento. A gente não tem vinheta de abertura e agora tem vinheta de encerramento. Esse programa vai longe, gente. Esse programa vai longe demais. Tô muito feliz aí pela presença de vocês. Tá faltando só mais um react aí de extrema direita para render uns views, mas a gente vai atrás de tudo, meus queridos. É isso. Até mais! Tchau, tchau! Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.